os arquivos da cidadezinha de Cagliari, na Sardenha, contêm um relato e um fato histórico incrível. Numa noite de fim de abril, ou começo de maio de 1720, cerca de 20 dias antes da chegada a Marsella do navio Gran St. Anthony, cuja atração coincidiu a mais maravilhosa explosão de peste que tenha feito borbulhar as memórias da cidade de St. Hems. O vice-rei da Sardenha, quem reduziu as responsabilidades de monarca, talvez tivesse sensibilizado ao vírus mais pernicioso. Teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se pestífero e viu a peste arrasar seu minúsculo estado. Sobre a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a todos os desvios da moral, a todas as derrocadas da psicologia, escuta a si mesmo o murmúrio dos seus humores, corroídos em plena destruição e que no vertiginoso desperdício de matéria tornam-se densos e aos poucos metamorfoseia em carvão. Será tarde demais para conjugar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e pulverizado organicamente e queimado as suas entranhas, ele sabe que não se morre nos sonhos e que neles a vontade atua até o absurdo, até a negação do possível, até uma espécie de transmutação da mentira com a qual se refaz a verdade. Ele desperta. Saberá mostrar-se capaz de dissipar todos os boatos de pestes que estão correndo e os miasmas de um vírus vindo do Oriente. O navio que partiu há um mês de Beirute, o Gran St. Anthony, pede licença para atracar e desembarcar. Então ele dá a ordem louca, a ordem consideravelmente, delirantemente absurda, imbecil, despótica pelo povo e por todo o seu círculo. Rapidamente manda para o navio, que presume contaminado, a barca do piloto e alguns homens com a ordem para que o Gran St. Anthony vire de bordo imediatamente e se faça a vela para longe da cidade, sob a pena de ser afundado a tiros de canhão. A guerra contra a peste. O autocrata atacava de frente o navio. O Gran St. Anthony não levou a peste a Marsella. Ela já estava lá, e no período de particular recrudescência. Mas já tinha se conseguido localizar seus focos. A peste trazida pelo Gran St. Anthony era a peste oriental, o vírus original. E de sua chegada e de sua difusão pela cidade data um lado particularmente atroz e o alastramento generalizado da epidemia. Isso inspira alguns pensamentos. A peste parece reativar um vírus. Era capaz de provocar sozinha devastações sensivelmente igualitárias. Por de toda a tripulação, o capitão foi o único a não contrair a peste. E por outro lado, parece que os pestíferos recém-chegados nunca estiveram em contato direto com os outros. Foram mantidos em zonas separadas, fechados, lacrados. O Gran St. Anthony, que passa ao alcance da voz de Cagliari, na Sardenha, não deposita a peste nessa cidade, mas o vice-rei recebe em sonho algumas emanações dela. Não se pode negar que entre ele e a peste tenha se estabelecido uma comunicação ponderável, embora sutil. E é muito fácil acusar, na comunicação de uma doença como essa, o contágio pelo simples contato. Mas essas relações entre St. Hems e a peste, bastante fortes para se liberarem imagens e o seu sonho, não são suficientemente fortes. No entanto, para provocarem nele o aparecimento da doença.
Seja qual for, a cidade de Cagliari, sabendo algum tempo depois que o navio escorraçado de suas costas pela vontade despótica do príncipe miraculosamente iluminado tinha sido a causa da grande epidemia de Marsella, registrou os fatos em seus arquivos, que qualquer um pode consultar. A peste de 1720, em Marsella, ofereceu-nos a única descrição ditas clínicas que temos do flagelo. No meio das manchas criam-se pontos mais ardentes. Ao redor desses pontos a pele se ergue em pelotas como bolhas de ar sobre a epiderme de uma lava, e essas bolhas são cercadas por círculos, o último dos quais como um anel de Saturno ao redor do astro em plena incandescência, indica o limite extremo de um bubão. O corpo fica cheio de bubões, mas assim como os vulcões têm seus lugares eleitos sobre a Terra, os bubões também têm lugares eleitos no corpo humano. Há 2 ou 3 dedos da virilha, sobre a axila, nos locais preciosos onde as glândulas ativas realizam fielmente suas funções, aparecem bubões, através dos quais o organismo descarrega ou sua podridão interior ou, conforme o caso, sua própria vida. Uma conflagração violenta, localizada, num ponto indica, na maior das vezes, que a vida central nada perdeu de sua força e que uma remissão do mal ou mesmo se cura é possível. Mas como o colágeno branco, a peste mais terrível é que se não divulga suas feições. Aberto o cadáver, do portífero não mostra lesões. A vesícula biliar, encarregada de filtrar os dejetos entorpecidos e inertes do organismo, fica inflamada, quase estourando, cheia de um líquido escuro e pegajoso, tão compacto que lembra uma matéria nova. O sangue das artérias, das veias também é preto e pegajoso. O corpo fica todo como pedra. Nas paredes das membranas estomacal, parece ter despertado inúmeras fontes de sangue. Tudo indica uma desordem fundamental das secreções, mas não há nem perda, nem destruição de matéria, como na lepra ou na sífilis. O próprio intestino, lugar dos distúrbios mais sangrentos, onde as matérias atingem um grau inusitado de putrefação e petrificação. É preciso se observar o pus endurecido, como em alguns sacrifícios humanos, como uma faca afiada, um instrumento obsidiana, vítreo e duro. A vesícula biliar está hipertrofiada e quebradiça em alguns lugares, mas intacta, sem lhe faltar nenhum pedaço, sem lesão visível, sem matéria perdida. No entanto, em certos casos, os pulmões e os cérebros lesados ficam escuros e engangrenados. Os pulmões amolecidos, fragmentados, desfazendo-se em pedaços de uma matéria preta quase. E o cérebro está fundido, gasto, pulverizado, reduzido a pó, desagregado numa espécie de pó-cavão preto. Deve-se destacar 2 observações importantes. A primeira é que a síndrome da peste dispensa a gangrena dos pulmões e do cérebro. O pestífero não representa o apodrecimento de nenhum de seus membros. Sem subestimá-la, o organismo não requer a presença de uma gangrena localizada e física para determinar sua própria morte. A segunda observação é que os 2 únicos órgãos realmente atingidos e lesados pela peste, o cérebro e os pulmões, são os que dependem diretamente da consciência e da vontade. Podemos impedir-nos de respirar ou de pensar. Podemos regular o jogo inconsciente do espírito. Não podemos dirigir a filtragem dos humores pelo fígado, a redistribuição do sangue através do organismo pelo coração e pelas artérias, controlar a digestão, parar ou apresentar a eliminação da matéria do intestino,
A peste, portanto, parece manifestar sua presença nos lugares, afeta todos os lugares do corpo, todas as localizações do espaço físico em que a vontade humana, a consciência e o pensamento estão prestes e em via de se manifestar. Em 1880 e poucos, um médico francês chamado Yensin, que estuda os cadáveres de indochineses mortos de pestes, isola um desses cabeçudos de crânio arredondados e rabo curto, que só são visíveis no microscópios, e o chama de microbio da peste. A meu ver, trata-se de um elemento material menor, infinitamente menor, que surge no momento qualquer do desenvolvimento do vírus, mas que em nada explica a peste. E eu preferia que esse doutor me dissesse porque todas as grandes pestes, com ou sem vírus, têm uma duração de 5 meses, após a qual a sua virulência diminui, e como aquele embaixador turco que passava pela Languedoc por volta de 1720, conseguiu traçar uma espécie de linha que, passando por Avignon e Toulouse, chegaria a Nice e Bordeaux, como limite extremo do desenvolvimento geográfico do flagelo. Os acontecimentos mostraram que eles estavam certos. A peste dura apenas 5 meses.